No vídeo de hoje nós vamos falar sobre intercâmbio no Canadá e como você pode estudar, trabalhar e morar aqui no Canadá para quem quer fazer um intercâmbio temporário, mas também para quem pensa em encontrar uma possibilidade de mudar para cá e morar aqui no Canadá de uma forma mais longa ou até permanentemente. Nós vamos falar de diversos caminhos, opções, vantagens e desvantagens que você tem para vir aqui para o Canadá. Se você não me conhece, meu nome é Tarsila e aqui no canal a gente fala muito de intercâmbio, vida nômade, morar fora e viagem e tudo que envolve esse estilo de vida. Eu já fiz 10 intercâmbios, eu tô fazendo o meu 10º intercâmbio aqui em Montreal, eu estou morando no Canadá, por isso que eu quero trazer esse conteúdo pra vocês e tem vários outros vídeos sobre a minha vida aqui no Canadá, o que eu vim fazer, o intercâmbio que eu vim fazer, que eu estou estudando idioma, e eu também já fiz vários outros intercâmbios que estão registrados aqui no canal. O que eu acho incrível do Canadá é que realmente é um país muito aberto à imigração. Tem de verdade mais de 100 programas de imigração. Eu não conheço todos eles, eu não tenho nem como falar sobre todos eles e eu não sou uma consultora de imigração, então eu quero deixar aqui bem claro desde o começo desse vídeo que não é um conselho legal. Eu não sou uma consultora de imigração, né? Eu não tenho o aval para sugerir ou instruir ninguém no sentido imigratório para o Canadá. O que eu vou fazer aqui hoje é abrir a mente de vocês para algumas possibilidades boas. Quem sabe eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês acharem interessante. Deixa aqui nos comentários que aí eu posso estudar outras oportunidades para trazer para cá. Mas o que eu acho mais importante começar falando esse vídeo é que se você tem a vontade de vir para o Canadá pensando em imigrar para cá, em construir um caminho que te permita morar aqui legalmente, trabalhar e construir uma vida, eu recomendo que vocês falem com um consultor de imigração. Assista esse vídeo, estude as suas possibilidades, estude oportunidades, isso é muito importante. Quanto mais informado você tiver, melhor. Mas um consultor de imigração tem o conhecimento de todas essas mais de 100, desses 100 programas de imigração que existem no Canadá e vai poder avaliar o seu perfil e casar você com a melhor opção para o seu perfil. Ou até te dizer o que falta, por exemplo, para você poder conquistar uma opção de imigração, que você poderia se dedicar em melhorar algum ponto do seu perfil para conquistar uma outra oportunidade ainda melhor. Então, um consultor de imigração com certeza vai te fazer economizar tempo e também vai fazer com que você evite erros no seu processo. Então, às vezes, tem alguma coisa que você poderia fazer, que você tem que fazer antes de aplicar para o programa, ou que você tem que fazer de fora do Canadá, que não é a mesma coisa se você fizer depois que você já estiver dentro do Canadá. E aí, se você deixar isso passar, passou, não vai ter como voltar atrás. Então, quando você fala e se prepara com um consultor de imigração para uma jornada desse tipo, você vai muito mais preparado, tendo certeza que você está realmente trilhando o melhor caminho para você. Consultei um consultor de imigração, então por isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho vontade de morar no Canadá um dia. Eu não sei se eu vou fazer isso dessa vez, agora, neste momento da minha vida, mas eu conversei com o consultor de imigração para ele me dizer quais seriam os melhores caminhos para eu tomar agora, para eu agir desde já, caso eu queira no futuro realmente ficar aqui no Canadá. Então eu já vim preparada para essa possibilidade. O consultor que eu conversei foi o Diego Paiva e assim, o cara é fera, ele é muito bom mesmo. Eu me senti muito segura conversando com ele, para falar a verdade, assim, ele me trouxe muita segurança e isso é muito importante para mim. É óbvio que eu não recomendaria algo que eu não confiasse, em que eu não sentisse essa segurança. Eu vou deixar um contato dele aqui na descrição desse vídeo para vocês entrarem em contato com ele e vocês podem dizer que é a minha indicação. Então vamos agora começando a falar do Canadá e possibilidades. A primeira coisa muito importante de você entender é que o Canadá é um país que é dividido em províncias. Então o Canadá ele não tem estados como a gente está acostumado, eles têm províncias. As províncias têm algumas diferenças entre elas no sentido de programas de imigração, as regras dos programas às vezes variam de uma província para outra, tem certos detalhes que mudam de uma província para outra. Não sei se você sabe, mas uma das províncias do Canadá se chama Quebec e é uma província francesa. Todas as outras províncias do Canadá primordialmente falam inglês. No Quebec a gente fala francês. A capital de Quebec, que é Montreal, a cidade onde eu estou agora, é uma cidade bilíngue, então 60% da população aqui de Montreal fala inglês e francês, mas no resto de Quebec as pessoas só falam francês. E principalmente as regras da província de Quebec são um pouquinho diferentes, assim, tem até uma questão do Quebec, o Quebec meio que se sente um outro país dentro do Canadá, sabe? Então eles são todos diferentões, muitas regras de muitos programas são diferentes aqui, eles têm os próprios programas migratórios deles. Como eu falei, eu não tenho conhecimento de tudo, nem de todos os programas, só que isso é importante para vocês entenderem. Começando agora a falar das opções que você pode usar para vir aqui pro Canadá. A mais fácil, né, a mais conhecida é a opção de você vir aqui estudar. No Canadá, você pode fazer 2 tipos de intercâmbio de estudos.
curso. Você pode estudar um idioma e você pode estudar um curso profissional, um curso superior. Com um curso de idioma, você não pode trabalhar, independente da quantidade de tempo que você vai estudar aqui no Canadá, independente da província. Você pode estudar inglês ou francês, e o francês principalmente aqui na província de Quebec, né, em Montreal ou em Quebec City, que é uma outra grande cidade aqui da província de Quebec. Pode ser um curso ou geral ou específico. Então, por exemplo, você pode estudar o idioma no sentido geral, de querer aprender o idioma, né, desde o básico, desde o zero, inclusive. Existem cursos que são desde para quem tá aprendendo do nada. E você também pode fazer cursos específicos, por exemplo, um curso preparatório para uma prova de proficiência. Esse seria um curso específico. Eu vim estudar francês, porque eu já falo inglês, eu já sou fluente em inglês, me tornei fluente em inglês fazendo outros intercâmbios. Agora eu tô no objetivo de me tornar fluente em francês, estou estudando francês aqui em Montreal com a Travelmate, que é a agência de intercâmbio que eu sempre indico, e eu deixo o contato deles aqui também para vocês na descrição desse vídeo. Se você quiser vir para Montreal estudar tanto o idioma quanto o curso profissional, não só Montreal, eles trabalham com vários outros países e cidades, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo também, porque você consegue um desconto com a minha indicação. Bom, o curso de idioma é simples, você vem estudar o idioma, pode fazer o tempo que você quiser, e aí dependendo da quantidade do tempo você vai pedir um visto de turismo ou um visto de estudante, não vem ao caso, eu posso até fazer um outro vídeo, mas se eu me estender sobre vistos, esse vídeo vai ficar mais longo ainda. Então você pode vir estudar um idioma, não pode trabalhar, independente do tempo. A outra opção de estudo é o curso profissional, é o curso superior. Com o curso superior, você pode trabalhar no Canadá, desde que esse curso seja de a partir de 8 meses. Então, se for um curso menor de 8 meses, você não vai ter a permissão de trabalho. Com a permissão de trabalho que você tem como estudante nesses cursos, você pode trabalhar em qualquer área, tanto na sua área de estudos quanto em outra área, desde que não seja uma profissão regulamentada, né? Porque aí precisa de validação de diploma, esse tipo de coisa, que é um outro detalhe. Você vai poder trabalhar desde o seu primeiro dia de aula aqui no Canadá, e existem diversas possibilidades de cursos aqui e instituições também. Então, por exemplo, tem college, tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-graduação. Eu acho que tem MBA também. Então, tem diversas possibilidades de cursos dentro desses guarda-chuvas, né, de tipos de diplomas. Então, tem os tipos de diplomas, tem as possibilidades de cursos. O mais queridinho dos brasileiros que vêm estudar aqui no Canadá são os colleges. O college é como se fosse um curso técnico do Brasil. É um curso que é muito mais voltado para o mercado de trabalho diretamente, então não é um curso acadêmico como uma graduação, um mestrado, um doutorado. Eles são mais curtos, então de 8 meses até 2 anos, e eles são mais acessíveis porque são mais baratos do que uma graduação, uma pós-graduação ou um mestrado inteiro. Muitos dos programas de colleges vêm com um programa de estudo mais co-op, que é como se fosse um estágio obrigatório que você faz durante o curso ou logo após que ela acabar, e a própria instituição vai te ajudar a encontrar um emprego para você fazer esse estágio, e você já vai ganhando experiência de trabalho no mercado de trabalho do Canadá, o que é muito, muito, muito legal, além de você também ganhar dinheiro porque é um estágio remunerado. Um ponto muito importante de entender aqui sobre os cursos, né, profissionais no Canadá é que no Canadá existem instituições privadas e públicas. As públicas não são como no Brasil, que são instituições gratuitas, tá? Mesmo para os canadenses, as universidades, as instituições públicas são pagas. A diferença é mais administrativa e de quem financia, enfim, esse tipo de coisa, mas não tem a ver com pagar ou não pagar a faculdade. As instituições públicas, assim como as privadas, também têm colleges, mestrados, doutorados. As maiores universidades do Canadá, em geral, são instituições públicas. São mais caras do que as privadas. Então, por exemplo, entre os colleges, né, que a gente estava comentando, um college privado vai ser mais barato do que um college público. As instituições públicas são mais puxadas, o curso é mais exigente. As públicas também exigem um nível de inglês mais alto, então pessoas que não têm um nível de inglês tão bom ainda preferem estudar nas colleges particulares, né, privadas. E aí você já deve estar se perguntando, mas Tarsila, se a instituição pública ela é mais cara, mais difícil de entrar e mais puxada, por que alguém faria uma instituição pública? Tem algumas vantagens, então eu vou contar aqui pra vocês entenderem o que é melhor pra você. As universidades públicas, elas têm uma certa preferência do governo. Então, eu tô com a minha colinha aqui, porque são muitas informações. Então, as vantagens de uma instituição particular são: exige um nível de inglês mais fácil, elas são mais acessíveis e elas são menos exigentes, o que pra quem vai trabalhar é melhor, porque você vai poder se dedicar mais ao trabalho, não vai exigir tanto de você o curso e a sua rotina não vai ficar tão pesada. Agora, quais são as vantagens do college público, né, de uma instituição pública, independente de ser college ou outro curso? Elas têm mais opções de curso, então digamos que as instituições privadas, elas
têm cursos mais gerais, um pouco mais limitadas nas opções de cursos que existem, enquanto as públicas têm muito mais possibilidades e cursos muito mais específicos. Elas dão direito, quem estuda numa instituição pública tem direito ao PGWP, que é uma permissão que se chama Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de você ficar no Canadá depois que os seus estudos acabarem, com uma permissão de trabalho aberta. Então, depois que o seu estudo acabar, você vai poder ficar no Canadá por um tempo, que depende de quanto tempo você estudou. Essa permissão PGWP, que a gente chama, o tempo dela é relativo a quanto tempo você estudou. Você vai poder ficar aqui depois dos seus estudos com uma permissão de trabalho aberta. Isso quer dizer que você vai poder trabalhar em qualquer área, em qualquer emprego, em qualquer cargo e pode trocar de emprego livremente sem ter que pedir uma nova permissão de trabalho. E, além disso, uma outra vantagem, quem vem através de uma instituição pública, o cônjuge, se for trazer um cônjuge, né, um parceiro ou parceira, esse cônjuge vai poder vir junto com uma permissão de trabalho aberta. Também vai poder trabalhar no que ele quiser, trocar de emprego, de cargo, enquanto você estiver estudando, enquanto uma das pessoas estiver estudando, o outro vai poder trabalhar livremente. E tanto o PGWP quanto essa permissão de trabalho do cônjuge não são dadas para quem vem estudar numa instituição privada. Essa é uma das grandes vantagens da pública. Algumas pessoas pedem, mesmo assim, a permissão de trabalho para o cônjuge, mesmo vindo estudar numa instituição privada, elas pedem, na hora da solicitação do visto no Brasil, elas pedem a solicitação de visto de trabalho para o cônjuge e elas conseguem. Mas isso é mais por um erro do oficial, porque realmente é muito claro na lei que isso não é permitido, só que muitas pessoas acabam conseguindo porque dão esse jeitinho, digamos assim, e o oficial acaba dando, e aí a pessoa vem pra cá com a permissão e ela pode trabalhar. Então, por lei, o cônjuge de uma pessoa que vem estudar numa instituição privada não deveria obter essa permissão de trabalho, mas ele pode vir com visto de turismo e ficar durante o tempo do curso todo do parceiro que está estudando. E se for o caso de uma pessoa que trabalha remoto do Brasil ou tem um emprego remoto, não tem problema, ela pode vir pro Canadá com visto de turismo e pode trabalhar remoto do Canadá com visto de turismo. O Canadá não restringe esse tipo de coisa. Permanecer no Canadá depois dos estudos com uma instituição privada também é possível, só é um pouco menos certeiro porque você não vai ter direito direto facilmente a um PGWP. Você vai ter que fazer um outro caminho. Eu acho que tem algumas universidades privadas que ainda são autorizadas a dar o PGWP, mas eu não tenho certeza dessa informação, então eu não vou afirmar como certeza. Em geral, agora são só as universidades públicas mesmo. E aí, o que você pode fazer é, a partir do seu co-op, da sua faculdade, né, do seu estágio remunerado, o seu estágio pode te oferecer um visto de trabalho, ou você pode ter um outro emprego durante a faculdade que você começou ou que você fez e que vai te oferecer um visto de trabalho. Você pode tentar conseguir um visto de trabalho durante o seu curso, um emprego que vai te oferecer um visto de trabalho depois que o seu curso acabar, só que tem algumas restrições. A empresa precisa ter um tipo de permissão que se chama, mas tem algumas restrições nesse caminho, que é a empresa que você vai trabalhar, nesse caso, precisa ter uma permissão que se chama LMIA, que é um pedido de uma permissão que a própria empresa faz para o Service Canada, para poder contratar um estrangeiro. Então você, nesse caminho do college, da instituição privada, você só vai poder trabalhar numa empresa que tem esse LMIA, que é essa permissão do Canadá para algumas empresas contratarem estrangeiros. Quem tem o PGWP não tem essa restrição de trabalhar numa empresa que tem um LMIA, pode trabalhar em qualquer empresa. Essa é a diferença também de você ter uma permissão de trabalho aberta ou fechada. A permissão de trabalho do PGWP é aberta, então não precisa de LMIA, pode trocar de cargo e pode trocar de empregador. Quem consegue um trabalho através de visto de trabalho, que é uma permissão de trabalho fechada, você não vai poder trocar de cargo ou de ser promovido ou trocar de emprego tão simplesmente, porque você vai ter uma oferta de trabalho fechada. Isso quer dizer que se você for promovido, ou se você for trocar de cargo, ou se você quiser trocar de emprego, você vai ter que pedir uma outra permissão de trabalho para essa nova empresa que você está indo, ou até para esse outro cargo dentro da mesma empresa, porque essa permissão ela é dada para aquela empresa naquele cargo. Se for mudar alguma coisa, tem que pedir uma outra permissão de trabalho para uma empresa, e essa empresa tem que ter o LMIA. Se for a mesma empresa, ela vai ter que pedir de novo o LMIA agora para este novo cargo, digamos assim, entendeu? Essa é a diferença de uma permissão de trabalho fechada, tem um pouco mais de restrição. A pessoa vai ficar para sempre com uma oferta de trabalho fechada sem poder mudar de cargo? Não. Depois de algum tempo que você tá no Canadá trabalhando e em solo canadense, você pode aplicar para residência permanente. E aí, se o seu perfil se encaixar em algum dos programas de aplicação de residência permanente, que vai depender do seu perfil, de certas qualificações do seu perfil mesmo e das regras de programas de residência permanente da província que você tá trabalhando e morando, se o seu perfil
for aceito dentro de um programa de residência permanente daquela província, você vai receber a residência permanente. E na residência permanente você pode trabalhar onde você quiser, não tem mais essa restrição mais de ser apenas uma empresa que tem o LMIA com permissão para contratar estrangeiro. É uma permissão de trabalho aberta, você também pode morar onde você quiser permanentemente. Então aí você fica mais livre, mas demora alguns anos, eu não lembro agora se são 1, 2 ou 3, depende da província, para você conseguir aplicar para residência permanente e poder ficar um pouco mais livre nessa questão do trabalho. E ainda dentro dos cursos profissionais, né, essas são opções de trabalho que você vai ter a partir dos cursos profissionais. Os cursos profissionais, eles podem ser feitos em inglês ou em francês, e aí vai depender de onde você estuda ou do seu interesse, da sua proficiência. Você vai ter que provar a proficiência para poder estudar. Na instituição pública, eles exigem um pouco mais de idioma do que uma instituição privada. E se eu não me engano, no Quebec, se você estuda em uma universidade em francês, é mais fácil de você conseguir uma permissão de trabalho também, mas eu não lembro agora exatamente o detalhe. Eu acho que, se eu não me engano, tem a ver com algo novo que aconteceu recentemente, que é, se você fala francês, você pode pedir uma permissão de trabalho sem precisar do LMIA, então você não vai ter essa restrição de só serem empresas que contratam estrangeiros, esse tipo de coisa. Ainda vai ser uma oferta de trabalho fechada, provavelmente, porque você vai ter que conseguir esse trabalho através de um emprego específico, essa permissão de trabalho, mas pode ser qualquer empresa. Então, para quem fala francês, muitas portas se abrem a mais no Canadá, tá? Fica aí essa dica. Outro ponto muito importante aqui dessa parte dos cursos, pra gente acabar aí para outras oportunidades, é que para você tirar um visto de estudo, você precisa fazer comprovação financeira. Então, a comprovação financeira para o visto de estudos, ela vai depender do seu curso, e isso é muito importante, porque quando você vai pedir o visto de estudo, você tem que comprovar que você tem toda a grana do curso já em uma conta, e também uma outra comprovação a mais, então é o valor do curso mais um valor determinado, que é um valor diferente para outras províncias do Canadá e um valor para o Quebec. Se for para qualquer outra província que não é o Quebec, você tem que comprovar o valor do curso mais $10.000 por ano. Se for o Quebec, são $13.000 por ano. E aí, se você for casado e se você tiver filhos, mesmo que eles não venham com você, eles vindo com você ou não, você vai ter que incluir nessa comprovação financeira um valor a mais por pessoa, porque eles ainda vão existir, mesmo que eles não venham com você. Então vai ser o valor do curso mais esse valor como se fosse uma segurança que você vai ter dinheiro para se bancar se você não conseguir um emprego, digamos assim. Então é o valor do curso mais esse valor que vai depender Canadá ou Quebec, e se você é casado, tem filho e tal. Aí o que acontece? Você não precisa pagar ninguém, não precisa bloquear essa conta. Você pode inclusive pedir para alguém da sua família te ajudar. Então você pode colocar como um sponsor, uma pessoa que na sua documentação do visto de estudante, o sponsor é uma pessoa que vai te ajudar a financiar o curso que você tá fazendo. Pode ser uma mãe, um amigo, um parente, um avô, qualquer pessoa que possa só comprovar que tem dinheiro pra te ajudar nessa comprovação financeira. Você não tem que pagar nada, não tem que entregar nada, não é um dinheiro que vai ficar bloqueado em lugar nenhum, ele só precisa ser comprovado que ele existe. Mas é uma quantia alta, né? Então o que algumas pessoas fazem é vir pro Canadá estudar um idioma, começa estudando um idioma por alguns meses, porque aí o valor do curso vai ser menor, e aí o valor da comprovação financeira vai ser menor também. Vem pro Canadá pra estudar um curso de idioma, pede o visto de estudos pra estudar o visto de idioma, com um curso mais reduzido, um valor mais reduzido para comprovar, e aí estando no Canadá, a pessoa pede a troca do visto de estudos para um curso superior, porque a comprovação financeira, quando você já está dentro do Canadá, ela é diferente, ela é mais simplificada, só que você tem que vir com isso muito bem planejado. O ideal é você já saber aonde você vai estudar e quando você vai aplicar, e saber quando você tem que fazer essa troca de autorização de estudo do idioma para universidade, para fazer isso tudo certinho, isso não acabar te prejudicando ao invés de te ajudar. E para isso também eu recomendo que você fale com o Diego, um consultor de imigração. Nossa outra opção, saindo dos cursos, é você vir para o Canadá com um trabalho direto. Então tem algumas formas de você fazer isso, sem precisar estudar. A primeira é você entrar em contato com um recrutador. Existem vários recrutadores autorizados pelo governo do Canadá para recrutar pessoas para vir trabalhar aqui. Você também pode aplicar diretamente para vagas do Canadá através de sites de emprego, como LinkedIn, o Indeed, coisas assim. Só que
você tem que tomar cuidado para aplicar para vagas de emprego em empresas que vão poder emitir o LMIA, que é aquela permissão de empresas que podem contratar estrangeiros, você não pode trabalhar em qualquer lugar. Um recrutador, se você for com um recrutador, ele já vai te ajudar com isso, ele já manja dessas coisas, né? Se você for aplicar por conta própria, você tem que tomar esse cuidado de prestar atenção na empresa, saber, descobrir se a empresa tem essa permissão, se vai poder pedir essa permissão para você trabalhar lá. E se você tiver interesse em entender como você pode aplicar direto para as vagas do Canadá, como você tem que preparar para isso, onde estão as vagas, o que você tem que enviar, eu consigo te ajudar com isso, porque eu já ajudei várias pessoas a encontrarem emprego nos Estados Unidos para intercâmbio de trabalho, e a ideia é mais ou menos a mesma. Então eu consigo te ajudar na minha consultoria a aprender como você pode aplicar diretamente para uma vaga do Canadá. Eu vou deixar o contato da minha consultoria aqui na descrição desse vídeo também, e aí você responde o formulário e eu entro em contato com você. E aí, como eu falei, tem uma novidade que é para quem fala francês, uma pessoa que fala francês e que comprova um nível X lá de francês, que eu não lembro exatamente qual é, pode pedir uma oferta de trabalho para um emprego aqui no Canadá sem precisar do LMIA, que é essa restrição, documento de contratação de estrangeiro. Pode pedir para qualquer empresa. E, como eu falei antes, com um visto de trabalho, sendo ele a partir de uma jornada de estudos ou sendo direto depois de um tempo que você está no Canadá, dependendo do seu perfil e das regras do programa de residência, né, de residência permanente da província em que você está, você pode aplicar para uma residência permanente, ter o seu perfil analisado e aí, se for concedido, você vai poder ficar no Canadá morando e trabalhando livremente, permanentemente, pelo tempo que você quiser. E através disso, você pode até um dia chegar na cidadania, se for o seu interesse. Não demora muito tempo. Eu já vi algumas pessoas conquistarem isso através da residência permanente, tanto de estudo, tanto direto com trabalho. É uma possibilidade. A nossa terceira possibilidade desse vídeo é você aplicar diretamente para a residência permanente, para você vir para cá livre e trabalhar onde você quiser. Tem vários programas de residência permanente, vários programas de imigração no sentido, como eu falei, provinciais, enfim, tem vários programas. O mais conhecido é um programa chamado Express Entry, que é um programa baseado em pontos, e esses pontos eles são adquiridos através da sua formação acadêmica, da sua experiência nas áreas que você tem, se você tem um diploma ou mais de um, e a experiência que você tem em cada uma dessas áreas, o seu nível de idioma, seja inglês ou francês, seja os dois, seja um só, e também a sua idade. O Express Entry é um programa federal, mas ele não vale para a província de Quebec. Então, através do Express Entry, você vai conseguir uma residência permanente para trabalhar em qualquer outra província que não seja o Quebec. O Quebec tem os seus próprios programas de imigração e de residência permanente, que você pode conversar com o consultor de imigração e ele vai conseguir ficar direitinho, porque eu não manjo dos detalhes. O Express Entry, como eu falei, é um programa baseado em pontos, então você vai ter uma pontuação baseada naqueles fatores que eu comentei, e aí tem vários sorteios, tem várias rodadas de sorteios ao longo do ano pro Express Entry. Tem rodadas gerais e específicas. As gerais são para pessoas de qualquer área e as específicas são para as pessoas que trabalham nas áreas que estão em alta demanda aqui do Canadá. Cada ano são algumas, então são pessoas que são de áreas específicas que no Canadá estão precisando muito. Mas tem rodadas das duas coisas. E aí, o que acontece é que quando tem uma rodada, é como se saísse uma nota de corte e todo mundo que tem aquela nota de corte acima ganha o convite para poder aplicar para residência permanente. Os seus documentos vão ser avaliados e se der tudo certo, né, se for concedido para você, você vai vir para cá com a residência permanente, vai poder morar e trabalhar onde você quiser no Canadá. Então, se você tem esse interesse também, é interessante você já ir preparando a sua documentação, porque às vezes pode demorar um pouco para você conseguir. Inclusive, vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, recomendado um lugar para você fazer tradução de diploma juramentada, que é uma coisa que você vai precisar para esses processos. Muitas vezes para estudar precisa, com certeza para aplicar para programa de residência precisa. Se você precisar em algum momento de uma tradução juramentada, certificada ou técnica, tem um site muito bom, muito pouco burocrático e muito fácil para traduções de todos os idiomas praticamente, que eu uso e recomendo, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo com um cupom de desconto também. E agora a última possibilidade que eu vou trazer nesse vídeo é uma possibilidade para brasileiros que têm cidadania europeia, que é o Working Holiday Visa, que é um acordo que o Canadá tem com alguns países, infelizmente não tem com o Brasil, mas tem com vários outros países. Então, se você tem uma outra nacionalidade além da brasileira, é uma possibilidade para você. As regras do Working Holiday Visa variam um pouquinho de acordo com a nacionalidade que você tem. Então, o tempo que você vai poder ficar no Canadá, as regras para você aplicar, os pré-requisitos, esse tipo de coisa varia um pouquinho dependendo da nacionalidade, e você vem para o Canadá direto com a permissão de trabalho. A partir do Working Holiday Visa, eu acho que é um pouquinho mais chato de você conseguir ficar no Canadá depois, como caminho imigratório, do que as outras opções que nós falamos antes. Mas eu quis trazer aqui essa possibilidade para você saber que existe, se você tem uma outra nacionalidade, e pesquisar e ver se é interessante para você. O Canadá tem mais de 100 programas imigratórios, tem vários outros que eu não comentei aqui, por exemplo, Family Sponsorship,
Scholarship, tem o Caregiver, tem o Startup Visa, tem os programas provinciais, que cada província tem os seus programas, e muitos outros que, se você tiver interesse, vale a pena você ir atrás de estudar, pesquisar e conversar com um consultor de imigração para você fazer sua jornada no Canadá ser a mais leve, mais bem planejada, mais organizada e mais tranquila possível. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu respondo, principalmente se eu souber a resposta. E se você tem vontade de migrar para o Canadá e está pensando em fazer, qual programa você está pensando em usar, conta aqui nos comentários também que eu sou muito curiosa. Um beijo e até o próximo vídeo.